O assunto volta a ser soja aqui no Agricultura BR, está diretamente ligado. E agora eu quero falar um pouco a respeito do último levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que na segunda-feira trouxe um estudo bem interessante. E é por isso que você confere aqui no Agricultura BR. Esse levantamento mostra a situação do que vem acontecendo com as exportações do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, eu sempre gosto de falar isso, o estado do Mato Grosso é o maior estado produtor individualmente de soja do mundo. E é o maior exportador de soja individualmente do mundo. Então, se você pegar os dois principais estados norte-americanos, o estado de Illinois e Iowa, e somar, não dá o estado do Mato Grosso. Então, a referência mato-grossense, ela é muito pesada, ela é muito forte e importante para o Brasil e para o mundo. E o que o IMEA identificou é uma tendência que começou no último ano, mas que se consolida em 2017. A frequência dos embarques, as exportações de soja mato-grossense, altamente concentrada no primeiro semestre. Os números que você vai acompanhar agora, eles são referentes entre o acumulado de janeiro até maio deste ano, mas que trazem, ainda que o semestre não esteja fechado, trazem uma situação muito clara disso que nós estamos afirmando. Então acompanhe comigo, nós temos aqui números relacionados à exportação mato-grossense de soja. Você agora não acompanha mais, mas agora voltou sim. Temos aqui a exportação de soja do Mato Grosso, agora sim você acompanha. Esses números aqui estão em milhões de toneladas, como eu disse, o acumulado de janeiro até maio, do IMEA. Observe que em 2014 a concentração foi de 8.850.000 toneladas. O que significa isso? Que nos 5 primeiros meses do ano, 59,7% de toda a soja a ser exportada pelos mato-grossenses haviam deixado o estado. Em 2015, esse número cai para 6.810.000 toneladas, para 54,2% daquilo que deve ser exportado pelo estado de Mato Grosso. Em 2016, começamos a observar, era uma tendência, tá? Mostrava em 2016 uma tendência. Aqui você observa 10.490.000 toneladas e aqui são 66,3% de toda a soja a ser exportada pelo Mato Grosso, deixando o estado. E agora, em 2017, chama muita atenção. Olha o número, 11.470.000 toneladas de soja deixaram o Mato Grosso entre janeiro e maio. Isso representa 72,8% de toda a soja que será exportada pelo estado. Essa aceleração que você vê aqui em 2017, ela é muito forte. Se em 2016, ano passado, já apresentava um primeiro semestre, uns 5 primeiros meses do ano, no qual se tinha uma aceleração interessante em relação aos embarques, 2017 comprova essa linha de ter uma concentração maior de exportações no começo do ano. Portanto, 2017 tem mais de 72%, 72,4% das exportações concentradas nos 5 primeiros meses. Em junho, esse número deve se alargar ainda mais e você vai ver esses números, claro, apenas no próximo mês. Mas não são só as exportações. Em relação àquilo que é consumido internamente, tem uma linha bastante equilibrada nos últimos anos, de acordo com o IMEA. Observe conosco agora, nós trazemos esse próximo gráfico que mostra o consumo de soja no Mato Grosso para os 5 primeiros meses do ano, entre janeiro e maio, e você observa que ele sobe para casa de 3.800.000 toneladas em 2015 e vem mantendo essa linha de base. 2014 foram consumidos internamente em Mato Grosso 3.420.000 toneladas. Em 2015, esse número sobe para 3.850.000 toneladas. 2016, os 5 primeiros meses do ano contaram com 3.820.000 toneladas de soja consumida internamente. 2017 já sobe um pouquinho mais, 3.880.000 toneladas, mas pode-se dizer que de 2015 para cá há um equilíbrio em relação ao consumo interno mato-grossense. Estado do Mato Grosso que tem se preparado, assim como os demais estados produtores do país, para essa safra 2017-2018. Há todo nível de preocupação em relação a isso, por conta da implementação de tecnologias,
Não há como o agricultor recuar em relação a isso, pelo menos num curto espaço de tempo, né, de uma safra para outra. Você tem custos ainda elevados para a produção por hectare, que devem, no mínimo, repetir os custos de produção da temporada 16-17, que não foram baixos, e ainda por cima, você tem toda uma situação de comercialização que não tem sido favorável em relação aos preços. Então, neste cenário, o produtor rural faz o seu planejamento e de olho no clima. Nós vamos saber agora como é que o clima deve se comportar no estado do Mato Grosso lá para os meses, né, setembro principalmente, quando encerra o vazio sanitário e os primeiros períodos na qual as chuvas devem aparecer para que o produtor consiga fazer o cultivo da primeira safra. Quem traz as informações é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta época do ano é bem comum o ar seco ganhar cada vez mais intensidade sobre o estado mato-grossense. Isso já se reflete no declínio da umidade no solo em boa parte do estado. Nesta área em laranja, o nível de umidade no solo chega a apenas 10%. O solo encontra-se mais encharcado em algumas áreas aqui do centro-sul, do noroeste, mas até mesmo nestas áreas a chuva já cortou. Então, ao longo dos próximos períodos, a tendência é que a umidade no solo caia até mesmo nestas áreas. Ao longo dos próximos dias, previsão de tempo bastante seco e grande amplitude térmica. A umidade do ar fica baixa, com isso as madrugadas serão frias, mas as tardes bem quentes, com máximas que ultrapassam os 30 graus. A mesma condição se repete no período que vai do dia 4 até o dia 8 de julho, com tempo bastante seco e temperaturas máximas elevadas em todo o estado mato-grossense. E no terceiro período, pelo menos até o dia 13 do mês agora de julho, não tem previsão de chuva significativa e as temperaturas seguem com grandes amplitudes. Principalmente a máxima durante a tarde segue mais elevada, então fazendo ainda com que a umidade no solo caia mais rapidamente. A tendência é que a chuva lá comece a voltar para o estado mato-grossense a partir do mês de setembro, que é justamente quando termina o vazio sanitário. E as chuvas elas devem ser um pouco mais fortes na segunda quinzena, mas é só no mês de outubro que a chuva se firma mesmo sobre o estado mato-grossense. O retorno durante o mês de setembro é gradual, algumas áreas ainda podem ter problemas para o início do plantio da soja por causa da falta de umidade no solo, mas já a partir de outubro a chuva se torna mais frequente e volumosa. Não teremos atuação de nenhum fenômeno El Niño ou Laninha, então os impactos no retorno da chuva não devem ser tão fortes. A chuva ela deve voltar dentro do que é normal para a época do ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tá certo, Nadiara Pereira, está aí toda a situação para o estado do Mato Grosso, para o cultivo da temporada 17-18. Você vê que tem os custos, tem o preço praticado pela soja, o cenário internacional, a comercialização e o clima que pode não ajudar a próxima safra brasileira no Mato Grosso, pelo menos no começo, na abertura do plantio.